Vamos lá para o nosso quadro Saúde Agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. E sexta-feira você já sabe que é dia do quadro Saúde Agora, com oferecimento da Unimed Piracicaba. E hoje eu estou aqui na companhia do Dr. Marcelo Junqueira, ele que é médico pediatra, também coordenador da UTI neonatal da Unimed Piracicaba. Dr. Marcelo, muito obrigada por nos receber, tudo bem? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigada pela disponibilidade. Dr. Marcelo, ele vai nos falar, gente, sobre um assunto muito importante, principalmente para mamães e papais que estão aí se programando, né, doutor? Ou já estão com o bebezinho a caminho. Para ficar muito atento à questão da prematuridade. Você sabia que novembro é o mês da consciência? Uma campanha chamada Novembro Roxo, que é justamente pensando na questão da prematuridade. Doutor Marcelo, fala um pouco pra gente, porque é uma campanha que ela já existe a longa data, mas agora que ela está começando a ser ainda mais difundida e é importantíssimo pra gente falar aqui para o nosso público. Perfeito. A gente está participando então do Novembro Roxo, que é o mês de conscientização sobre a prematuridade, né? Ele foi criado a partir do Dia Mundial de Conscientização sobre a Prematuridade, que é o dia 17 de novembro. É uma data que foi criada a partir de 1998, através de uma associação europeia que quis despertar os olhares das pessoas, dos leigos, dos médicos, dos governantes, a respeito da importância da prematuridade e todas as implicações que a prematuridade traz para a população em geral. Perfeito. Doutor Marcelo, eu queria que o senhor falasse, né, também um pouco o significado justamente da campanha Novembro Roxo e desse um panorama geral também dos índices, né, tanto em nível de Brasil, exterior, de outros países, como que é na questão da prematuridade. Ok. Bom, a prematuridade é um problema mundial, né? E no mundo atualmente, cerca de 15 milhões de prematuros nascem ao ano, né? 300 mil no Brasil, então nosso país ele tem 300 mil nascimentos de bebezinhos prematuros por ano, o que obviamente torna-se um problema de saúde pública, né? Com todas as suas implicações para as famílias, né? Para os hospitais, para o sistema de saúde como um todo. Então é importantíssimo que nesse mês nós voltemos nossas atenções para essas questões relacionadas à prematuridade. Pensemos como a gente pode prevenir ou pelo menos diminuir, né, os nascimentos de bebezinhos prematuros no país e no mundo, como que a gente vai tratar esses bebezinhos prematuros após o nascimento. Então, essa palavra conscientização, ela resume tudo isso, né? Uma maneira de voltar as nossas atenções para os bebezinhos prematuros. Doutor, então agora a gente já entrando um pouquinho no assunto, né? Porque como o senhor disse, é um índice muito alto, principalmente aqui no nosso país, né? E quais são, assim, as principais causas da prematuridade? Nós temos vários grupos, né, de causas relacionadas à prematuridade. Então temos, por exemplo, as doenças obstétricas, as doenças que a gestante adquire durante a gestação e que podem levar à prematuridade, como, por exemplo, a hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia, o diabetes gestacional, que também é uma causa de prematuridade. Gestações múltiplas, né? Então a gemelaridade, trigemilaridade são causas que podem levar ao nascimento prematuro. Doenças relacionadas à placenta da mulher, né? Então quando a placenta tem uma posição anômala, ela pode levar à prematuridade, ou quando há o descolamento da placenta, também o bebezinho pode nascer prematuro. E uma grande causa também é quando a bolsa da mãe rompe, né? O rompimento da bolsa do líquido amniótico, isso também leva ao parto prematuro. Existem, lógico, inúmeras outras causas, mas esses são os grandes grupos, né, que acabam correspondendo por quase a totalidade dos partos prematuros, tanto no Brasil quanto no mundo.
Doutor, e nesse sentido, como que a mamãe, né, o casal que está preparando, está esperando esse bebê, pode evitar, então, de ter todos esses problemas aí que o senhor citou, ou os principais, pelo menos? Bom, é importantíssimo assistência obstétrica adequada, né? Então, os nascimentos prematuros, eles estão diretamente relacionados à qualidade da assistência obstétrica. Um pré-natal adequado, né, o comparecimento das mães às consultas de pré-natal, seguir as orientações do obstetra adequadamente. Então, esse acompanhamento durante o pré-natal é fundamental, pelo menos para minimizar esses riscos. Como eu falei, as gestações múltiplas, por exemplo, são uma grande causa de prematuridade. A gente não tem como intervir isso durante o pré-natal. Mas a assistência obstétrica é fundamental, a educação da população como um todo é importantíssima. Então, uma mãe consciente da gestação, fazendo uma alimentação adequada, praticando atividades físicas, tudo isso está relacionado em a gente reduzir esses índices de prematuridade no nosso país. Doutora, a gente tem os antigos que falavam assim, né? A gravidez não é doença, a gravidez não é doença mesmo, mas é um estado em que a mulher fica, que está gerando um outro ser e que precisa de toda uma atenção maior, voltada, né, tanto para a mulher como para esse bebê. E sim, todo esse acompanhamento faz toda a diferença. Doutor, eu queria até que o senhor complementasse numa fala, porque a vida uterina, ela vai refletir nesse ser humano para o resto da vida dele, não é mesmo? Sem dúvida, e eu concordo que a gestação não é doença e não é mesmo uma doença, mas todos aqueles cuidados de saúde que a gente deve ter durante toda a vida, eles tornam-se mais importantes ainda durante a gestação. Então, evitar consumo de bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, prática de atividade física, controle adequado do peso, tudo isso acaba interferindo também na questão da prematuridade. Doutor, e então com quantas semanas o bebê pode ser considerado prematuro? Até 36 semanas e 6 dias de gestação, o nascimento do bebê é considerado prematuro. Então, 37 semanas exatas para frente não é mais considerado um prematuro. Essa é uma definição da OMS. Perfeito. Olha, a gente está numa conversa aqui importantíssima com o Dr. Marcelo Junqueira, que é pediatra da Unimed Piracicaba. A gente vai para um intervalo muito rapidinho e na volta a gente continua falando. O Dr. Marcelo está nos dando uma aula aqui a respeito da campanha Novembro Roxo, que é da conscientização sobre a prematuridade. Não sai daí, a gente volta já já. Para a Unimed Piracicaba, cada dia é uma nova oportunidade. Cada cliente uma conquista. Cada desafio uma motivação. Foi assim desde o primeiro dia. E sempre será. Sua saúde é o que nos motiva a inovar, aprimorar e crescer. Unimed Piracicaba, 50 anos. Uma história com começo, meio e vida. E já estamos aqui de volta com o Dr. Marcelo Junqueira. Estamos falando sobre um tema importantíssimo que é o Novembro Roxo. É uma conscientização para a prematuridade. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, eu vou dar um recado muito importante para você. A Unimed, você sabe, ela está sempre presenteando os piracicabanos, a nossa região toda. E olha, não perca essa oportunidade, porque novembro e dezembro, a Unimed Piracicaba presenteia novos clientes com 20% de desconto nas 3 primeiras mensalidades do plano de saúde e ainda com um lindo suporte exclusivo para celular. Mas o melhor presente mesmo é ter o plano de saúde líder na região, com mais de 600 médicos, moderno complexo hospitalar e completa rede credenciada em clínicas e laboratórios da cidade. Se você quer saber mais, ligue 19 34 17 1800. Você já sabe, a Unimed Piracicaba está há mais de 50 anos cuidando de você e de sua família.
Então, continuando aqui a conversa com o Dr. Marcelo, que é pediatra, ele que é também médico coordenador da UTI neonatal da Unimed Piracicaba. Dr. Marcelo, agora eu queria que o senhor comentasse, né? A mamãe, esse bebê veio prematuro, né? Ela vai ter todo um cuidado a mais, uma atenção a mais com essa criança. Imediatamente no pós-parto, assim que ele recebe alta. Aliás, quanto tempo para receber alta, né? E quais são os principais cuidados diferentes de um bebê que nasce no tempo normal, né? Essa mamãe precisa ter com o bebê. Bom, os bebês prematuros, né, dependendo do grau de prematuridade, eles necessitam de internação ou eventualmente não precisam. Lógico que quanto mais adiantada a idade gestacional, maior vai ser a necessidade de cuidados desses bebezinhos. Então, os bebês muito prematuros, em geral, eles vão para a UTI neonatal, onde eles recebem assistência que vai permitir com que eles consigam se desenvolver fora da barriga da mãe. Então, ganhar peso, né, melhorar a parte respiratória, amadurecimento dos pulmões do bebezinho prematuro, tratamento de infecções, quando eles adquirem essas infecções. E a partir do momento em que eles já começaram a ganhar peso, já começaram a se alimentar adequadamente, a se desenvolver, aí a gente começa a pensar na possibilidade de dar alta para os bebezinhos, né? Via de regra, eles recebem alta do hospital a partir de completarem 2 quilos de peso. Então, até esse peso, eles permanecem internados no hospital. É mais uma medida de segurança, né, para um bebê não tão pequeno receber alta. Eles têm que estar se alimentando bem, né, de preferência em seio materno. Então, a gente, né, prioriza, né, a amamentação ao seio materno. E recebendo alta, os cuidados são basicamente os cuidados iguais de um bebezinho que nasceu a termo. É lógico que são bebês mais delicados, são bebês menores em geral, né? Então que necessitam de um cuidado especial com relação aos trocas de fralda, administração de medicamentos, etc. Mas os cuidados gerais são os cuidados iguais a quaisquer bebezinhos. Há que se ter uma atenção especial com as infecções, né? Sobretudo no primeiro ano de vida. Então, a gente sempre orienta os pais a evitar expor esses bebezinhos à aglomeração, a locais com muita gente. Mas os cuidados do dia a dia, basicamente, são os mesmos cuidados dos bebês que nasceram a termo. Doutor, o senhor falou do tamanho, né? Que normalmente eles são menorzinhos. A minha irmã, que é anterior a mim, né? Um pouco mais velha que eu, ela nasceu de 7 meses. E a minha mãe sempre fala o seguinte: a Thaís, ela veio pra mim, a enfermeira trouxe ela na palma da mão, assim, porque era muito pequenininha e muito delicada. E é isso, né, doutora? É uma vida tão pequena, tão sensível, né? E o cuidado foi diferente, realmente. Eu queria perguntar para o senhor também, se as crianças que nascem prematuramente, elas podem ter algum tipo de sequela, ou ela tendo essa assistência, né, ela ficando aí no hospital todo esse tempo, né, para receber a alta no tempo certo, no quilo certo, ela pode ficar isenta de qualquer problema ou não? Um adulto pode ter algum problema que está relacionado lá nesse início, né? Isso pode acontecer? Pode. É lógico que o nosso objetivo, né, quando a gente presta assistência a esses bebezinhos prematuros no hospital, o objetivo número 1 é que eles recebam alta sem absolutamente nenhuma sequela e apresentando um desenvolvimento futuro absolutamente normal. No hospital, na UTI neonatal, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então é uma equipe bem extensa, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, farmacêutico, radiologista, psicólogo. Então toda essa equipe trabalha dia após dia na UTI, visando oferecer o melhor atendimento possível para esses bebês e com esse objetivo de que o bebê consiga se recuperar e receba alta absolutamente sem nenhuma sequela. Nem sempre isso é possível, né? A gente lida hoje em dia com bebês cada vez mais prematuros e a sobrevida desses bebês está cada vez maior, né? Então, hoje em dia, bebês de 25, 26 semanas conseguem sobreviver e muitas vezes sem sequela alguma, mas nós internamos bebês até mais novos do que essa idade gestacional. Então, é um processo,
né? 10 anos atrás era praticamente impossível falar numa sobrevivência de um bebezinho de 27, 28 semanas. Hoje isso já é perfeitamente possível e com uma qualidade de vida excelente. Então, conforme a medicina vai evoluindo, né, as tecnologias médicas vão evoluindo, o nosso trabalho vai melhorando e vai sendo aprimorado. Graças a Deus, né? Como é linda a medicina e essa evolução. Aliás, o doutor comentou dessa equipe, né, enorme, disciplinar, que está toda voltada. É importante a gente ressaltar, doutor, que até que o senhor comentar, a gente tem imagens aí da UTI, né, neonatal. A Unimed Piracicaba, ela oferece dentro da UTI, assim como no seu complexo hospitalar todo, um equipamento, uma assistência, onde a mamãe, a família pode ficar extremamente tranquilo, porque ela vai ter ali todo o cuidado necessário, né? Todo o equipamento de última geração. Queria que o senhor comentasse também sobre a UTI neonatal que o senhor coordena. Sim, a gente tem uma estrutura muito boa, né, em termos de equipamentos, em termos de profissionais também, que são muito importantes. Como eu falei, é uma equipe chamada multidisciplinar, né? A gente brinca que uma andorinha só não faz verão, então não adianta a gente ter um fisioterapeuta excelente, mas o enfermeiro não é bom. Então a ideia é que a gente tenha uma equipe de qualidade, né, com todos os profissionais se empenhando, se aprimorando a cada dia que passa, para que juntos, né, em sincronia, a gente consiga oferecer esse atendimento aos bebezinhos. Doutor Marcelo, agora eu queria que o senhor comentasse também a respeito do esquema vacinal desse bebê que é prematuro. Ele vai ser diferenciado de um bebê que nasce no tempo normal? Basicamente não. O esquema vacinal ele é completo para os bebês nascidos a termo, assim como para os bebezinhos prematuros e na mesma idade cronológica. Então, um bebê de 2 meses prematuro, ele vai receber as mesmas vacinas que um bebê de 2 meses nascido a termo. Então, essa sequência do calendário vacinal do Brasil, ela é aplicada tanto ao bebezinho prematuro quanto ao bebezinho nascido a termo. Quero agradecer muito, viu, essa sua entrevista, essa aula, né, pessoal, que o doutor Marcelo nos deu e reforçar mais uma vez a importância dessa campanha, né? A gente tem aí durante o ano todo campanhas importantíssimas, que é justamente o que o senhor disse, é a conscientização. A conscientização estando presente na nossa sociedade, a gente vai ter aí muitos benefícios. E o Novembro Roxo, ele é justamente pensando, né, nessa conscientização da prematuridade, nesses cuidados que tem que ter sim. Gravidez não é doença não, mas é um estado especial que tem que ter toda a atenção, né, doutor? Perfeito. A ideia é justamente essa, né? Que a gente pare para pensar, que a gente reflita, né? Como eu falei, no Brasil, nós temos 300 mil bebezinhos prematuros nascidos anualmente, né? É um número bastante expressivo, que tem um impacto para o sistema de saúde como um todo muito grande. Então, é importantíssimo que a população como um todo e os governantes, sobretudo, pensem nisso, né? Estabeleçam estratégias para que a gente consiga diminuir a taxa de prematuridade no Brasil, que é muito importante, melhorar a assistência aos nossos bebezinhos prematuros. E é essa a nossa luta dia após dia, né? Nos aprimorar como uma equipe dentro do hospital, prestar essa assistência para os bebezinhos, cuidar dos bebezinhos após a alta, porque o trabalho não termina, né, no momento da alta do bebezinho prematuro. Então, é parar para pensar. Acho que é um mês de reflexão, né? Para a gente parar para pensar aonde a gente está e aonde a gente quer chegar também com relação a essa assistência dos bebês prematuros. Exatamente, doutor, muito obrigada pela aula, viu? Obrigada à Unimed, que proporciona pra gente esse quadro aqui de utilidade pública, né? Que leva essa informação para tanta gente aqui na nossa região metropolitana. Doutor Marcelo, muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade e é sempre um prazer conversar com vocês.